Abalados e seduzidos. Eu escolhi esse tema devido ao grande número de pessoas que podemos ver hoje em dia que, ao passarem por alguma dificuldade, acabam sucumbindo da fé em Cristo e caem nas tentações do maligno de jogarem tudo para o alto e abrirem mão, desistirem da caminhada cristã. É muito certo que vamos passar por tribulações, mas elas não podem nos abalar. As ideias que vêm em nossa mente não podem nos seduzir aos encantos deste mundo e nos fazer voltar atrás. Foi esse o conselho do apóstolo Paulo aos irmãos da cidade de Tessalônica, pois eles eram novos na fé e estavam sofrendo muitas perseguições por serem cristãos, e ainda por cima estavam sendo alvos de falsas doutrinas que os seduziam a acreditarem em muitas bobagens que outras pessoas queriam influenciá-los. Eu espero em Deus que o Senhor venha falar profundamente ao seu coração nessa devocional. Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Pastor Clodoaldo aqui. Deus abençoe você e a sua família. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra nessa devocional. Ela terá o tema do seguinte: abalados e seduzidos. Acompanhem comigo a leitura da palavra do texto bíblico. 1 Tessalonicenses capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Diz assim: E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Irmãos e irmãs, como vocês puderam ler aqui comigo, vimos a preocupação do apóstolo Paulo com aqueles irmãos que ele havia ganhado para Cristo e não teve muito tempo para discipulá-los. Pois não basta a gente ganhar uma alma para Jesus, nós precisamos consolidá-las na fé em Cristo, ensiná-las o caminho da salvação, ensinar sobre caráter, sobre ânimo, sobre perseverança e muitas outras coisas a mais. Paulo então enviou Timóteo para fazer uma vistoria naquela comunidade, para saber como andava a carreira cristã daquela igreja. Timóteo voltou com um bom relatório, dizendo que eles estavam firmes e fortes na fé. Porém, disse que eles precisavam saber mais a respeito da postura moral de um cristão e a respeito da doutrina da escatologia, que é o final dos tempos, a respeito da segunda vinda de Cristo, que virá para buscar sua igreja. Paulo, aqui no capítulo 3, disse que enviou Timóteo para os fortalecer e lhes dar ânimo na fé, e para que ninguém fosse abalado pelas tribulações, pelas perseguições que estavam sofrendo. E realmente, irmãos, eram perseguições terríveis, a ponto de pessoas serem levadas presas e até mortas por conta de aceitarem a Cristo como seu rei e senhor, pois ninguém poderia ter outro rei que não fosse César, o imperador de Roma. Eu fico pensando às vezes se fosse assim hoje. Você já imaginou se você aceitasse Jesus e tivesse que realmente confessar a Cristo diante das autoridades, senão você poderia correr o risco de ser morto ou preso? Eu acho que as nossas igrejas estariam muito mais vazias do que estão hoje. Paulo disse que, além das perseguições e das tribulações, eles poderiam ainda ser seduzidos pelo tentador e caírem de sua fé, fazendo assim ter sido inútil o esforço que Paulo e Silas tiveram para lhes apresentar o Evangelho de Cristo, conforme podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Então veja, as tribulações podem muito bem nos fazer desanimar, elas podem nos abalar. E abalados, podemos ser seduzidos pelo tentador a abandonarmos a nossa caminhada cristã.
pois o tentador coloca dificuldades em nosso caminho, coloca pensamentos errados em nossa mente, coloca ensinos equivocados para servirmos a Deus de qualquer maneira ou do jeito que o mundo quer nos ensinar. Aprendemos que as tribulações não podem abalar a nossa fé, não podemos desistir no meio do caminho e, infelizmente, é o que muita gente tem feito hoje em dia. Elas cedem aos pensamentos e ideias da sua alma que são implantados nos seus corações, nas suas mentes, pelo quê? Pelas circunstâncias, ou por outras pessoas, ou até mesmo pelo diabo, que é o nosso maior tentador. Eu não sei pelo que você está passando, mas o Senhor hoje quer te fortalecer. Não sei se algo te abalou, mas volte os seus olhos ao Senhor nosso Deus. Continue firme em sua fé, confie na graça e cresça nessa graça e no conhecimento da palavra de Deus. Seja discipulado, seja disciplinado. Não se deixe seduzir pelos pensamentos contrários à verdade que você já aprendeu pelo Espírito Santo em seu coração. Não podemos voltar atrás. Agora é daqui para frente. Ponha isso em sua mente. Jesus falou que aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Veja o exemplo dos irmãos da igreja de Tessalônica. Eles eram até presos e alguns até morreram para defender sua fé em Cristo e não voltaram atrás, não negaram a Jesus. E nós, será que vamos abandonar nossa fé por conta de problemas, perseguições e tribulações? Fica aqui o exemplo desses irmãos tão firmes e tão fiéis em sua fé e amor a Jesus. Que nós possamos passar sim as lutas, mas não sejamos abalados e nem venhamos a cair nas seduções e tentações do maligno. Amém? Vamos orar ao Senhor para Deus nos dar forças e estarmos assim firmados na rocha, e depois nós vamos fazer o nosso momento de intercessão. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse exemplo de fé que foram os irmãos de Tessalônica. Alguns, Pai, foram perseguidos, ó Deus, eram assim, Deus, passavam por momentos muito difíceis, até eram presos, apanhavam, meu Deus, e até morriam, mas não abandonavam a fé, não largavam a confiança em Ti. E que assim, ó Deus, nós tenhamos também essa força, ainda que sejamos perseguidos, caluniados, difamados, não nos deixe ser abalados, meu Pai. Ainda que tentações venham sobre nós de pensamentos, de ideias, de circunstâncias, não nos deixe ser seduzidos por essas tentações e abandonarmos a fé em Ti. Que nós estejamos firmes e fortes na rocha que é Cristo, Pai, e não sejamos abalados e nem seduzidos a largar a nossa fé ou crer no Senhor de qualquer maneira, Pai, e, ó Deus, não ter assim fidelidade e honra ao Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus te agradecemos, porque o Senhor é quem tem nos ajudado. Que assim estejamos firmes e fortes na presença do Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, oramos agora uns pelos outros, na nossa corrente de oração e fé. Colocamos em suas mãos todos os irmãos e irmãs que estão passando por lutas e dificuldades, muralhas gigantes, meu Pai, que estão na frente do seu servo, da sua serva, obstáculos, dificuldades, meu Deus. Ô Senhor, que Tu possas agir e operar e ajudar a cada um de nós. Abençoe os nossos queridos irmãos que estão, ó Deus, passando por dificuldades na saúde física, estão doentes, internados, ou, meu Deus, passaram por cirurgia ou vão, Pai, passar por ela. Que o Senhor possa guardar, iluminar os médicos, ó Deus, aqueles que cuidam, ó Deus, os medicamentos, o tratamento que o Teu servo está fazendo, que tudo corra bem, em nome de Jesus. Oramos pelas famílias que estão passando por tribulações, perseguidas, Pai. Talvez aos olhos humanos essa família já está até destruída, mas o Senhor é Deus para restaurar. Abençoe os nossos queridos irmãos que estão precisando de libertação dentro da sua casa. São tantos problemas espirituais,
brigas, confusões, demônios atormentando, vultos, vozes, doenças, enfermidades, desemprego, problemas financeiros. Ô meu Pai, que o Senhor repreenda toda essa força maligna, esses tentadores tentando seduzir o teu filho e a tua filha a abandonarem a fé, a negociar princípios da palavra. Que o Senhor repreenda todo esse mal no nome de Jesus, Pai. Oramos por este jovem, por esta jovem, que ele possa, Pai, que eles possam seguir carreira, estudando, trabalhando, honrando o pai e a mãe, para que os dias sejam prolongados aqui nessa terra. Dá obediência ao coração do teu filho, a esse teu servo e serva que está sendo disciplinado, que está sendo discipulado, que ele possa obedecer a sua palavra, obedecer a sua liderança, obedecer às autoridades, em nome de Jesus. Tira todo espírito de rebeldia do coração dos teus servos, ó Pai. Nós temos essa tendência à rebelião, Pai. Por favor, nos ajude a sermos, ó Deus, comedidos e entendermos que o Senhor, meu Pai, é quem quer o nosso bem. Por isso nos corrige e coloca autoridades sobre as nossas vidas. Paizinho querido, oramos, ó Deus, pelos trabalhadores, oramos pelos que estão desempregados, por aqueles que estão aflitos e desesperados, pessoas com problemas emocionais, com pânico, com, ó Deus, com situações, Pai, da alma, de transtornos, de ansiedade. Senhor, que Tu possas agir, a depressão, a opressão maligna. Senhor, em nome de Jesus, repreende todo esse mal. Senhor Deus, abençoe os empresários, os profissionais liberais, os ambulantes, os autônomos, que todos, Deus, que trabalham, possam ver o fruto do seu penoso trabalho e o Senhor assim os honre. Em nome de Jesus, nós colocamos esse dia nas suas mãos, Pai. Encha-nos da graça, do poder e do favor do Teu Espírito Santo. Que assim o nosso dia seja uma bênção em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, Deus seja louvado por sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua disposição. Não esquece aí de inscrever-se nos nossos canais, principalmente aí no canal do apóstolo Clodoaldo, que já estamos conseguindo chegar a quase 1000 inscritos, para a glória de Deus. E aí, quando chega a 1000 inscritos, a gente pode fazer lives, né? Pode fazer vídeos ao vivo no YouTube. Então, se você puder, se inscreva aí no nosso canal, tá bom? Segue a gente também lá no Facebook, no Instagram, e Deus tem muito para a sua vida. E não esqueça de compartilhar a mensagem do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo. Até amanhã, o Senhor assim permitindo. Deus abençoe você e a sua família. Tenham todos um bom dia e eu lhes desejo a paz do Senhor Jesus.